Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais História Podcast. Hoje o episódio de número 15, que tem aí um assunto para lá de interessante. Nós vamos falar hoje sobre a Fazenda da Conceição, no contexto da história de Itaperuna, com uma presença ilustríssima que é a professora Neila Ferraz, que tem uma história mais do que íntima junto a esta fazenda histórica aqui de nosso município, que nós temos a alegria ainda de ver de pé, né, nas suas novas configurações, nas suas reformas, mas que guarda muita história e muito preservada. Dentro das fazendas que nós temos aqui na região, eu digo que é a que talvez seja a que mais tenha registro e evidências de como essa região do norte e noroeste teve importância e tem importância aqui na colonização do final do século XIX, meados do século XIX, e veio, né, trazendo para nós aí a ocupação da região, que é o nosso papo de hoje. Então eu recebo com muita alegria que veio diretamente de Campos, professora Neila Ferraz, deu aula no hoje IFE, né, a antiga Cefet, Federal, Escola Técnica Federal de Campos, e que muitos, com certeza, seus ex-alunos devem estar nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. E depois ela também deu aula na FAFIC para alguns colegas aqui da região, que têm um amor grande por ela, e desde que eu a conheci, essa simpatia e essa enciclopédia sobre história local e regional. Não vamos exagerar. Não, é a mais pura verdade. Então eu fico muito alegre de te receber. Nosso canal, vou chamar de Neila, porque eu não gosto de chamar de senhora, porque é uma jovem senhora. Mas, professora Neila Ferraz, nosso canal tem esse compromisso e você não podia faltar. Nós já estamos agendando esse encontro há um tempo, mas as circunstâncias da vida fazem com que a hora certa do dia certo nós nos encontramos. Mas a proposta é discutir aqui mesmo no canal, com quem nos ouve, quem está nos seguindo, trazer mais história sobre Itaperuna e a riqueza que essa cidade tem, no seu patrimônio material e imaterial, as pessoas como você que tem muito a nos acrescentar, que somos gerações mais novas e que temos que aprender realmente como foi, como é ser itaperunense de onde nós viemos. Né? Seja bem-vinda e professora Neila Ferraz. Eu me chamo Neila Ferraz e nasci aqui em Itaperuna, sou itaperunense, nasci, aliás, na Fazenda da Conceição, no Casarão mesmo, não é? E passei minha infância na fazenda, depois mudamos para a cidade, mas muito pequena eu fui para Campos estudar. E fiquei por lá estudando, fiz o ginásio naquele tempo, Escola Normal, o nome daquele tempo, e fui ficando por lá. Acabei me casando em Campos com um advogado lá, José Carlos Moreira Nunes, e fiquei fixada em Campos até os dias de hoje. De modo que eu tenho muita alegria. Primeiro, que eu nunca esqueci o meu noroeste aqui, o Itaperuna, que fica no meu coração. E segundo, que eu adquiri uma nova cidade que também já está no meu coração. Ou seja, eu tenho duas cidades que eu prezo muito e que gosto muito das duas, né? Cada uma com as suas características e as suas vivências. Verdade. Não é? É isso. Então, eu me formei em Campos. Depois de terminado o ginásio normal, eu cursei uma licenciatura em História na Faculdade de Filosofia de Campos, do Uniflu, que é um centro universitário fluminense, e depois fiquei, logo depois eu fui para o IFE atual. Vamos falar o IFE porque... As pessoas conhecem mais fácil, né? As pessoas conhecem, né? Eu ainda lembro do Cefet. Pois é. Denuncia a idade. Então... fui para o IFE e depois do IFE eu também fui para a Faculdade de Filosofia lecionar na graduação de História, que foi uma experiência para mim maravilhosa. Então a minha graduação foi na Faculdade de Filosofia e o meu mestrado foi em Ciências Políticas no IUPERJ.
Ah, a senhora fez no IUPERJ. Fiz no IUPERJ, Que coisa maravilhosa. Foi lá que eu fiz ciência política, mas sempre puxando um pouquinho para o espaço e o tempo, a fim de que a história se mesclasse com a ciência política. Hoje o IUPERJ... O IUPERJ hoje, ele praticamente, ele era ligado a Cândido Mendes, não é? E hoje ele está, os professores eu vejo mais na UFRJ, outros estão na UERJ. Mas eu também nem sei como é que anda. Eu nem sei como é que a estrutura dele eu não vejo mais funcionando, não. Acho que ela foi absorvida pela Cândido Mendes, e os professores, que eram muito competentes, eles foram, também absorvidos pelas universidades federais. Uma grande instituição, né, dona Leila? Foi muito bom. Nossa, o IUPERJ é fantástico. Foi profissionais maravilhosos. Maravilhoso. Foi muito bom. Então, a minha vida de formação foi essa, minha formação acadêmica foi essa. Fiz alguns cursos de pós-graduação também na Faculdade de Filosofia, e eram todos eles ligados à UFRJ, e depois que eu fiz o mestrado, né? Agora, a vida profissional, eu trabalhei muito tempo no Estado, já lidei com aluno desde pré-escolar até a graduação na faculdade. São experiências interessantíssimas, eu tenho uma saudade muito grande do meu tempo que trabalhava, e eu passei por vários estágios, né? Imagina. Imagina. Do ensino, fiz 50 anos lecionando dentro de sala de aula. Só. Então, eu sempre fiquei ligada ao magistério, né? E fico muito feliz de estar sendo convidada aqui pelo Anísio, que é uma pessoa extraordinária aqui em Itaperuna, porque ele levanta a história regional. A gente tenta. Né? Ele faz muito por isso. Esse programa também é importante nesse sentido. E ele tem um papel importante aqui na Fafita, né? Como professor, como orientador de alunos, e levando também esse apego à história local, que também é uma paixão eu falo minha que é um também. Vírus que entra no corpo da gente, né? Quando o Anísio me chamou, ele falou, vamos falar um pouco sobre a Fazenda da Conceição. Falei, podemos falar. E aí eu fiquei pensando, falar da Fazenda da Conceição, em que sentido? Eu acho que a Fazenda, não só da Conceição, outras também, mas a da Fazenda da Conceição, muito especificamente, é muito ligada à formação da cidade de Itaperuna. Concordo. Não é? E é uma fazenda que também não é a história da minha cidade, é a minha história. Mais do que da cidade, é a sua história pessoal, né? É a minha história pessoal. Então, para encaixar a Fazenda da Conceição na história do município de Itaperuna, eu acho assim, pensei em fazer, pelo menos, uma pequena periodização Perfeito. Da história de Itaperuna ou do Noroeste Fluminense. Porque eu sei que toda periodização é autoritária, que os marcos nem sempre coincidem, mas organizam muito o pensamento e a forma que você vai expor seu assunto. Então, eu imagino que na história de Itaperuna, isso é uma questão que eu fiz aqui, o seguinte, Itaperuna tem um primeiro momento, que é o período colonial, que vai desde o descobrimento do Brasil, do início das capitanias, até o início do século XIX. Sim. Depois nós temos, o segundo período, é a ocupação do Noroeste Fluminense. Aí nós temos a ocupação do Noroeste Fluminense, que vai mais ou menos dos anos 30 do século XIX, até, vamos colocar uma data aí, a fundação da cidade de Itaperuna, em 1889. Eu concordo, até a emancipação, eu acho que é isso emancipação. mesmo. Pós a emancipação, até a década de 40, eu chamaria aí o desenvolvimento de Itaperuna e a sua consolidação, Sim. Não é? A sua consolidação. E quando Itaperuna, não é? Vai aí vivenciar espaços econômicos, tempo áureo do café, políticos, etc., né? Apogeu e queda do café. E depois da década de 40, após a queda do café, nós temos um outro período de Itaperuna mais longo e que os historiadores e os alunos de Anísio vão certamente pesquisar, porque nós tivemos, a partir de 40, um desenvolvimento enorme de Itaperuna. Sim. Eu até ouso dizer que da pequena vila de São José do Avaí até a capital do Noroeste Fluminense, aos nossos dias. Olha, que título, hein? Então, de 40 até hoje,
Itaperuna tem uma trajetória linda, porque ela nasce de uma vila pequena, sem importante, que é a Vila de São José do Havaí, em 1889, e ela se transforma, na segunda metade do século XX até os nossos dias, na capital do Noroeste Fluminense. Sim. Não é? Ultrapassando outras cidadezinhas que eram muito mais desenvolvidas, outras freguesias mais importantes que tinham aqui. Então, eu vejo assim, uma pequena característica, um período característico, por exemplo, nós temos, no período colonial, né, até o início do século XIX, nós temos o que no Noroeste Fluminense? Nós temos a preponderância do selvagem. Sim. Nós tivemos aqui no Noroeste Fluminense o selvagem preponderando nessas terras, porque não havia penetração do homem branco até o início do século XIX. Isso. Aqui, não é isso? Então, nós temos, mas é preciso que se diga que, apesar do índio estar, o Puri, aqui era a nação basicamente Puri. Então, embora os Puris estivessem dominando aqui, nós administrativamente nós tínhamos uma organização que nós pertencíamos ao sistema de capitania, mais especificamente a capitania de Santo Tomé. Não é? Inicialmente, nós pertencíamos à capitania de Santo Tomé. Que muita gente desconhece, tá, dona a capitania de Santo Tomé, ela foi dada a Pero de Góes, que faz uma primeira tentativa interessante, que foi na foz do Rio Itabapoana. E ali ele faz uma vila que ele chama Vila da Rainha, e que não deu certo, ele teve ataques dos índios. Não nos cabe também alongar muito, porque senão a gente não termina o nosso podcast de hoje. E esta vila foi destruída, ele viajou, a vila foi toda destruída, ele aí tenta 10 léguas acima no Rio Itabapoana, e ele refaz lá engenhos, etc. Mas também, com o ataque dos índios, ele acaba sucumbindo e abandonou a coroa, a capitania, foi fazer viagens, esteve no Espírito Santo, foi para São Vicente, andou viajando e abandonou a capitania. No início do século XVII, vem o filho dele, Gil de Góes. Gil de Góes também faz uma tentativa, mas já mais perto do rio Itapemirim, no Baixo dos Pargos, uma região que não se sabe muito bem onde é. Exatamente é. E ele fez lá ele chamou de vila, assim, Catarina das Móis, também por questões ligadas aos índios, que destruíram tudo, ciúmes da mulher dele, Dona Chiquinha, com os índios, tem essas histórias todas também. O Gil de Góes, em 1630, ele abandona a capitania, vai embora. E a capitania ficou como? Abandonada. Certamente. Ficou abandonada, mas ela não ficou sem ser povoada. Porque vem aventureiros e vem certas pessoas que vão tentar migalhar esse território. E para entender um pouco até, não sei se estou divergindo muito, para entender um pouquinho essa questão, a gente tem que entender que quando essa capitania ficou mais ou menos aqui solta, desocupada, nós tínhamos muito próximo daqui a capitania que era da coroa e que foi constituída onde é a cidade do Rio de Janeiro, após a invasão dos franceses. E como era uma capitania da coroa, lá foi criada a cidade do Rio de Janeiro, e essa capitania, porque era da coroa, não tinha donatário, tinha governador. Certo. Não é? Que eram os descendentes do Mendes Sá. Então, nessa época, era o Salvador Correia de Sá e Benevides, que, muito ambicioso, prevendo as riquezas da capitania de Santo Tomé, ele começa a querer ir para a capitania de Santo Tomé, enviar seus amigos para a capitania de Santo Tomé, não é? Para ocupar e explorar esse território. Ele mandou os 7 capitães primeiro, depois ele divide aquelas terras entre eles, os beneditinos, jesuítas e os herdeiros dos 7 capitães, e eles ficavam mais ou menos se intrometendo na vida da região, ao mesmo tempo que tinha outros moradores, pequenos proprietários, que estavam por ali. E aí tem uma briga enorme sobre a formação da vida de campo, que não nos cabe entrar aqui. E falando nisso, né, tem que mandar um abraço para a Rafaela e para a Larissa, né, que estão dando um show no Elas Tem História.
senhora esteve lá na semana passada falando sobre o famoso 28 de março de Campos Ciel, não é a data, não é, né? Não é. Não é. Então, nós estamos aí para esclarecer as coisas de fato, de versão. Mas eu só queria explicar um pouquinho, porque as pessoas que ficam estudando essa questão das capitanias, essa capitania de Santo Tomé, ela ficou abandonada. E o Salvador Correia de Sá, no Rio de Janeiro, com ingerência na região, ele, e muito prestígio com o rei, ele consegue a doação dessas terras que pertenceram à antiga capitania de Santo Tomé para os seus filhos. Aí já com o nome de Paraíba do Sul. Mudou o nome, né? Mudou, Aliás, já antes, eles tinham assim, comumente, às vezes se referiam à capitania de Santo Tomé, à capitania da Paraíba. Era uma coisa, mas oficialmente... Por conta do Rio, né? Oficialmente era a capitania de São Tomé. E agora, em 1674, surge a capitania de Paraíba do Sul, dos Visconde de Assecas, que também tem uma história comprida já lá mais na região perto do mar, né, no litoral. Aqui, nós éramos administrativo dependente deles, sim, mas aqui nada acontecia. Era a preponderância dos índios puris. Pronto, muito bem. Aí, quando vem a virada do século XVIII para o XIX, nós começamos a ter pessoas que começam a trafecar por aqui, não é? Passar por aqui, descer os rios, observar as riquezas e vários movimentos nesse sentido, entendeu? Acontece nesse momento. Mas vocês poderiam me perguntar, mas por que a região noroeste ficou tão tardiamente ocupada? Isso. Não é? Porque só no século XIX, quer dizer, a parte do litoral, lá São João da Barra, Campos... Desde as capitanias já estavam ocupadas por aventureiros, por proprietários, por pessoas diversas. Aqui não. O que atrapalhava aqui? Primeiro, é a questão do medo dos charcos e dos pântanos, que eles achavam que aqui nessa região, principalmente o rio Muriaé, era um rio cheio de malignas, sim, de doenças, e que as pessoas não deviam vir para cá. Então, tinham muito medo disso aqui. Eu até tenho uma citação, isso se eu pego aqui, nem sei se a gente acha nessa hora. Não acho. Do topônimo do Muriaé? Porque eles falam justamente da questão dessas malignas que tinham por aqui. Muito bem, não é preciso fazer a citação. Mas, então, tinham muito medo. E essa questão do medo da saúde perdurou aqui nessa região, em Itaperuna, muito tempo, até o início do século XX. Sim. Até o início do século XX. Bom, essa foi uma questão. Outra questão que também atrasou um pouco essa povoação, porque vocês podiam se perguntar, se nós estávamos ligados à Vila de Campos dos Goitacazes... Por que não seguimos a lógica do desenvolvimento de lá, né? Logicamente, não viriam para cá? Então, engraçado, quer dizer, o desenvolvimento lá é que travou a vinda para cá. Porque no final do 18 e início do 19, Campos começa a desenvolver a Augusta Açucareira, no terreno Massapê, né? E aí, o que vai acontecer? O interesse grande do cultivo da cana-de-açúcar trouxe um desinteresse muito grande para explorar essas terras mais montanhosas. Tinha dificuldade. O rio Muriaé, que liga Campos com o noroeste, é um rio também que ele tem as cachoeiras, né, mais ou menos na altura de Cardoso Moreira, que atrapalhava a navegação, não havia estradas, então ficou um pouco atrasado isso aí. Mas nós temos algumas notícias, já no final do 18 para o 19, pessoas que passavam por aqui, viajantes, narrando como era essa região, falando da Ipecacuanha, né, Puaia, falando da Madeira. E eles faziam também um trajeto, né, do interior até Campos, de Campos para o interior, etc. Pelos rios aí. Muito bem. E aí nós temos, nesse momento, a partir desse momento, depois do século XIX, começa, na verdade, uma povoação. Isso mais ou menos por volta de 1830. Não se sabe exatamente como é que foi o dia que começou, o Anísio está atrás disso. Nós estamos correndo atrás disso, mas complicado. O que eu percebo
é que a região noroeste, ela é composta por 3 grandes vales. Nós temos o Vale do Muriaé. Perfeito. Tem o Vale do Carangola, que é afluente do Muriaé. Sim. E temos o Vale do Itabapuana. Esses 3 rios, não é, foram vetores de povoação na região noroeste, não é? Sendo que o pioneiro foi o Carangola. Porque o grande pioneiro de ocupação dessa região foi uma pessoa chamada José de Lanes Dantas Brandão. Sim. Não é? Ele teria vindo de Minas, deserdado das guarnições de Dom João João. Tem uma porção de versões sobre a vinda dele. Teria ido até Campos, depois subiu até o Muriaé. Essa que eu menos concordo. Mas eu acho estranho também, mas são que os cronistas têm dito e a gente está atrás dos documentos para provar. Ele chega, o que nós sabemos é que ele chegando, onde hoje se encontra o município de Itapiruna, ele adquiriu uma fazenda, ele construiu uma fazenda chamada Porto Alegre. Isso. Essa fazenda Porto Alegre, ela ficava onde hoje, mais ou menos, ali tem um lounge aqui. O Espaço Lounge. O Espaço Lounge. E a ABB. A ABB, era ali. Eu cheguei a conhecer a fazenda Porto Alegre de longe. Não entrou? Não entrei. Mas, quando eu era menina, existia a Fazenda Porto Alegre e era bem ali. Eu sei exatamente onde era a Fazenda Porto Alegre. Hoje resta algumas palmeiras daquela entrada principal e algumas árvores eles falam que era do pomar. Mas estão construindo, então hoje já não tem quase nenhum vestígio dela mais. Você fez um programa aqui sobre a Porto Alegre. Sobre a Porto Alegre. E a gente ficou sabendo dessa história. Nós sabemos que o Zé de Lanes foi o primeiro proprietário da Fazenda Porto Alegre. Mas ele não se fixa aqui. Ele não se fixa na margem do Muriaé. Não. Ele vai para o Rio Carangola. Ele vai para o Rio Carangola e ele vai ser o grande desbravador do Vale do Carangola. Isso, é fato. Então, José de Lanes Dantas Brandão é o primeiro desbravador da região. A entrar no Carangola. Nós tivemos o Vale do Muriaé com o Zé Ferreira César. Isso. Que vem de Minas e vai se firmando, não é? E vai colonizando o Vale do Muriaé. E no Itabapuana nós temos o Francisco da Silva Pinto. Exatamente. Que ele vai também, é um pioneiro lá, e ele traz pessoas, não só da região, mas também do Espírito Santo, e de mineiros que atravessavam o Espírito Santo e vinham Rio Doce. Pelo Rio e vinham para a região do Itabapuana, né, onde vai se fundar o núcleo de Bom Jesus. Perfeito. Não é? Então, realmente, você localiza muito bem, professora Nelly, porque são realmente lugares, e eu ainda digo mais, acho que o Pomba também é um braço dessa extensão toda, não estando tão no centro do Noroeste, mas em Santo Antônio de Pádua também tem essa ocupação pelo Rio Pomba, que é Itaucara, São Fidélis não, a Peribé, que também margeando esse Rio Pomba, que vai sair lá no Rio Paraíba. A verdade, Anísio, que eu vejo com clareza, assim, é que nós temos aqui na região noroeste uma colonização tipicamente mineira. Eu acho também. Tipicamente mineira. A gente, quando anda por esses municípios daqui, o sotaque, a alimentação, não é tudo, é muito mineiro, né? Tem muito a característica mineira e a vinda dos mineiros foi muito forte. Eu gosto muito também da tese do Alcidenharo, Tropas da Moderação, quando ele conta que no final do século XVIII, né, quando entrou em decadência o ciclo áureo da mineração, os mineiros tiveram que arranjar uma outra atividade, não é, para poder se desenvolver. Eles desenvolveram a subsistência e começaram, então, a exportar, vender essa subsistência para o estado do Rio de Janeiro. Estado, não, nem era o estado, era a província do Rio de Janeiro. E isso foi ainda mais incrementado com a vinda da família real em 1808. Concordo. Então, os mineiros, com as suas tropas de mulas, vieram também para uma região de Minas que era pouco explorado, que é a Zona da Mata, né? Então, eles vinham por toda a região, eles vão entrar na província do Rio de Janeiro
E, segundo o Auxiliar, eles vão ser um dos núcleos da formação da aristocracia cafieira do Vale do Paraíba, porque eles vão se fixar nesse entroncamento, nesse entroncamento entre Minas e Rio. Claro que aqui também nós vamos ter aqueles caminhos de Minas para cá, não é? E essa questão das tropas de mulas, né, que vinham para cá. E a gente até confirma isso, porque a palavra varre-sai, sim, não é? Faz parte dessa rota. Faz parte dessa rota, quando as tropas passavam por varre-sai, e havia lá uma senhora que dizia... Dona Inácia. Dona Inácia, pode amarrar seu burro aí, ou sua mula, usa o rancho, faz o seu pernoite e amanhã, antes de sair, varra o ambiente e saia. Então, nós temos aí, nesse princípio do século XIX, essa leva de mineiros que vem para cá, não é? É uma colonização que vem do interior para interior de Minas para o interior do Rio de Janeiro, justamente. Agora, isso vai ser também incrementado, segundo alguns autores, com as guerras, com as revoluções liberais, né, no meado do século XIX. A Inconfidência Mineira. E que eles vêm para cá. Eles foram derrotados, né, e vêm para essa região. Então, questões políticas, questões econômicas, fazem os mineiros migrarem para cá. Agora, é verdade que Campos, sendo a sede do município, se desinteressava um pouco de vir para cá, porque estava mais voltado para a indústria área açucareira. Plana do território, né? Isso, Mas não foi só isso, eles vieram também. Tanto vieram que o Cardoso Moreira, que era um grande empresário em Campos, ele sobe o rio Muriaé, e ele vem ocupar terras aqui, e ele vai ser a pessoa que vai, inclusive, doar os territórios quando o município de Itaperuna foi criado, em 1889. Não é isso? Então, o Portela, que vinha muito para cá. Outra coisa, o interesse desse grupo, o Rodrigues, o Portela, o Cardoso Moreira, quando eles se juntavam muito também na criação da Estrada de Ferro Carangola. Então, penetraram muito aqui. Esse grupo empresarial da Estrada de Ferro Carangola, que ligaria Campos a Carangola, não é? Eles vão trazendo esse desenvolvimento e esse investimento para cá. Dizer que não houve nenhuma penetração de Campos para ela minimamente leviana. Ela é um pouco leviana. Agora, eu acho que a mais importante é mineira. Também acho. Concordo. E a bibliografia e os documentos, Ana Nélia, corroboram todas essas nossas teses. O que nós já conseguimos descobrir é exatamente isso, que nós tivemos uma colonização mais mineira e descendo as Serras das Gerais do que realmente vindo do litoral. Agora, eu ouço dizer que houve um encontro num determinado período, que é esse meados do século XIX, porque eu acho que o Campos também olha essa ocupação mineira com alguma preocupação e dizendo, olha, estão descendo e entrando em nossas terras. Então, vamos também dar sinais que elas não estão completamente abandonadas ou não temos interesse. Mas, e é nessa época que a Conceição é construída? É nessa época. E, tipo, por volta da década de 30, iníciozinho do 40. Entendeu? Que essa fazenda é construída. Então, Porto Alegre é a primeira? A primeira, eu penso, até achei aqui, que a Conceição teria sido quase que a segunda, porque, olha aqui. As fontes, né, os memorialistas dizem isso. Olha aqui, ó. Mesmo no Muilarte. Vamos ler isso aqui um pouquinho, depois eu quero falar mais um pouquinho ali. Olha, textualmente. Sim. Em 26 de outubro de 1832, José de Lanes, o pioneiro, escrevia do lugar a que deu o nome de Conceição a seu filho Francisco, recomendando-lhe que viesse com ele se encontrar com José Pedro e que consultasse a seu amigo sargento se poderia ele possuir as posses unidas. Nesta mesma carta, queixa de estar sem recursos pecuniários, recomenda ao filho que plantar,
Então, veja bem, em 1532... 1832, Zé de Lanes já estava naquela região. E o que eu acho mais interessante, que ele denomina aquela região Conceição. Por quê? Isso aí, eu também tenho... eu não achei assim, um documento que me provasse. Mas, veja bem, essa região... quando a gente fala Conceição, a gente fica logo pensando na questão religiosa. Sim, Nossa Senhora da Conceição. Mas eu não vejo nenhuma ligação direta com a Nossa Senhora da Conceição. Porque é o Ribeirão da Conceição. Ah, tá. Pode ser uma pessoa também. Pode ser uma pessoa. E o Ribeirão passa... O Ribeirão passa ali na margem esquerda do rio Carangola e vai desaguar no Carangola, bem lá nas terras da fazenda. Pode ser Conceição uma lavadeira, pode ser a Conceição uma pessoa proprietária ou que ocupou essa região. Ele que dá o nome de Conceição. Inclusive, na fazenda, não havia, por exemplo, uma igreja, uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Hoje existe. Mas hoje existe, mas na época da ocupação, não. A capela lá é bem atual. Foi meu pai que construiu e deu, não é, o título de Nossa Senhora da Conceição. Mas não tem nenhuma alusão a Nossa Senhora da Conceição. Não, quando eles... e talvez, realmente, numa carta, ele iria citar Nossa Senhora da Conceição. Olha, eu tenho outra coisa também. Quando você vê a descrição de legislação assim, sobre organização de distritos, freguesias, etc., eles citam muito da Conceição. O Ribeirão sempre da Conceição. E é muito comum a referência. Né? Muito nominal. Eu fico achando... Faz todo sentido. Eu nunca tinha parado para pensar, mas faz todo sentido. Porque eu também nunca encontrei nem abreviatura, né? NS, nada. Não, nada. Isso é interessante. E, dona Neila, a gente pensando na Conceição, só para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, ela fica situada no que hoje é o distrito, não é distrito, né? É a zona rural do Havaí. Não. É interessante, quer dizer, a Fazenda da Conceição original, ela ficava... Eu teria que falar também um pouquinho das freguesias que foram criadas, mas vamos lá. Ela hoje, também vou falar hoje o seguinte... O sítio que nos coube, porque ela era muito maior e ocupava muitas coisas. Ela no município de Natividade. A sede pertencia a Natividade. Não pertencia a Natividade, porque tudo era... Quer dizer, até inicialmente era a freguesia de Natividade. Certo. Mas depois município de Itaperuna. Não é? O que eu queria, só para ficar claro, é o seguinte: quando a região, qualquer região, não era só essa, ela começava a ser povoada, não é? Os habitantes, eles tinham necessidade de ter uma administração mais próxima. Sim. Então, eles geralmente demandavam a existência do que naquela época chamavam de freguesia, que era a menor divisão de um município. Não é? Quando a gente fala em freguesia e paróquia, vem muita ideia do religioso. Sim. Mas, na colônia e no Império, freguesia era a menor divisão do município. Menor então, divisão por exemplo, administrativa, né? Os habitantes da região noroeste que estavam aqui, ocupando essa região, não é? Tudo que eles queriam, eles teriam que ir a Campos. Muito distante. Era muito distante. E outra coisa, eles precisavam de um acolhimento diário, não é? Então, a igreja matriz, quando ela se transformava numa freguesia, ela fazia os batizados, os casamentos, enterros. Era quem dava as certidões. Sim. Não havia registro civil, então, certidões de batismo, enterrava os mortos, batia o sino. Pagava-se os impostos. Tudo, batia o sino, até a hora era marcada pela matriz. Então, geralmente, quando um povoado crescia um pouco, ele tinha a demanda de criar-se uma freguesia. A primeira grande freguesia que foi criada aqui foi Natividade. Sim. Nossa Senhora da Natividade. Que era, na época do século XIX, o principal povoamento dessa região. É verdade. Não Minha é? paróquia lá, acho que é de 1853. 53. Olha bem. Depois, nós tivemos outra demanda que vai surgir, Bom Jesus.
E Laje? Nossa Senhora do Bom Jesus. E Laje. A Laje acho que é 61. Agora, olha que interessante. Umas margens do Carangola, uma margem do Muriaé e outra no Itabapoana. Então, Corrobora a sua tese. nós ficamos aqui com 3 polos importantes. E Itaperuna no Não, meio. não existe Itaperuna. A principal que nós temos é Natividade. Perfeito. Pelo curso natural das coisas, Natividade que deveria ter sido a sede do município. Porque Itaperuna realmente não existia nada. Tinha não pouca... pouco quase ou nada. quase nada, não é? Era um pequeno povoado. Arraial. Um arraial. Nos debates aí do Mui Laerte vão dizer que eram 12 casinhas. Tinha uma... eu vi o Portela falando que tinha uma escola e tal. E sobre essa questão, eu até vou lembrar aqui meu grande amigo Verardo Paiva, também itaperunense, que a gente trabalhou junto na FAFIC. E a gente, como centro... Grande Dadinho, aqui todo mundo conhece como Dadinho. É maravilhoso ele. Então, o Dadinho... E a gente ficava conversando sobre a história de Itaperuna, isso e aquilo, e ele tinha uma tese, que nós tínhamos aqui 3 núcleos e nenhum deles foi cidade. Por que isso? Por que se você tem 3 grandes núcleos no noroeste e a cidade implantada vai ser numa vilazinha sem importância? E no meio, né? E no meio. Ele achava, eu acho que isso foi uma questão política, uma questão para não criar... atritos, desavenças e desavenças políticas em cada elite desse grupo. Eu falava com ele, mas nós temos que ter uma prova disso e tal. Aí, quando eu fazia pesquisa, um dia eu achei uma fala do Portela dizendo exatamente isso. A grande na Assembleia Provincial. Olha bem. Que ele... justificando a criação da Vila de São José. No Arraial de Porto Alegre, que era equidistante, era um entroncamento de estrada de ferro e estava perto de Natividade, de Laje e de Bom Jesus. Isso lá no Rio ou no em Rio? Campos? Não, no Rio. Direto... Na Assembleia Provincial. Quando ele era deputado da Assembleia Provincial e ele tem esse... Aí a gente acabou escrevendo um artigo que publicamos, ficou bonitinho, mas ficou perdido também numa revista e tal. Então, essa tese era dele e a gente nós acabamos confirmando no Portela. Confirmando com o Portela, justamente. Então, a terceira questão aqui, além da ocupação, é a construção do município e depois a sua consolidação. O que nós temos? Nós temos, então, a construção da vila São José do Havaí, no Arraial, era um arraialzinho pequeno, sem nenhuma importância. Em torno da fazenda. Basicamente, em torno da fazenda. Tinha poucas casas, tinha uma estação de estrada de ferro e mais nada. E criaram ali a vila São José do Havaí. É interessante também notar que até essa história, por exemplo, foi o Portela que teve a ideia de criar aqui um município com o nome de Itaperuna. Tanto é verdade que quando Natividade pleiteava isso, ele, e com razão, porque era o principal polo urbano que nós tínhamos aqui era Natividade, ele, em 1885, é feita uma lei criando o município de Itaperuna na localidade de Natividade. Esse município foi anulado em 87 e, no seu lugar, criado a Vila de São José do Havaí. Exatamente. O município criado, então, aqui, onde hoje se situa o município de Itaperuna, que era um arraial sem nenhuma importância. Isso. Não é? Foi criado aqui. E ele foi criado, nessa época, é tão interessante, que era tão pouco importante esse município criado, mas, claro que foram instalados aqui todo o setor administrativo do município. E era interessante notar que as pessoas que trabalhavam em Itaperuna, os políticos... A estrutura administrativa toda como a estrutura, toda. Eles não moravam em Itaperuna, Não. eles moravam nos distritos. Porciúncula, Natividade, Laje, Bom Jesus. Eles não moravam em Itaperuna, até porque tinham medo da tal doença, que ainda graçava por aqui,
E porque eles eram muito mais acostumados àquelas freguesias mais desenvolvidas que a São José do Havaí. Exato. É. E isso é verdade, porque a gente vai atrás, por exemplo, da primeira Câmara Republicana, que a gente vai ter aqui a oportunidade de discutir nos próximos episódios, só 2 dos 7 moravam aqui. E assim mesmo, não dentro da cidade, né? Eram próximos. O restante era desses povos que já estavam aí estabelecidos bem antes. Mas aí, voltando à Fazenda, ela entra, então, na década... A inserção da Fazenda na história da Itaperuna, ela entra em 2 momentos. Ela entra no momento da ocupação. Perfeito. Né? E foi construída pelo José de Lanes? Não. O Zé de Lanes, quando ele teve o direito da posse das terras, ele distribui as terras com seus parentes e amigos. Nós estamos aí antes de 1850. A terra não tinha valor venal, então a terra era doada. Não é? Se pedia sesmarias, né? Ele pedia sesmaria. Então, o que ele faz? Esse lugar chamado Conceição, ele doou para a irmã dele, Maria do Carmo de Lanes Brandão, e seu pai, João de Lanes Dantas Brandão. Só que a Maria do Carmo de Lanes Brandão era casada com Francisco Antônio de Sá Tinoco. A família... Aí é que vem a família Tinoco Os para cá. Tinocos vêm para cá por conta dessa doação da do Conceição, José de Lanes. do Zé de Lanes, que deu para a irmã dele a fazenda da Conceição. E ela já era casada com o Já era Satinoco. casada com o Satinoco. Com o Satinoco, não, ele é Francisco... de Satinoco. Francisco Antônio de Satinoco. Mas com o Francisco Antônio de Satinoco veio o irmão dele, que era concunhado do José de Lanes, que é o Antônio Porfírio Tinoco, que recebeu as terras onde foram construídas a cidade, a fazenda de Ponte Alta. Ponte Alta, que fica mais adiante. Mais em direção a Ouro Fino. Ourânia. Então, o Francisco Antônio de Satinoco... Existe a Ponte Alta até hoje, Existe. O Francisco Antônio de Satinoco ficou na Conceição e o Antônio Porfírio de Tinoco ficou na Ponte Alta. Certo. Esses 2 Tinocos que vieram para cá, que construíram toda a descendência da família Tinoco existente aqui nessa região. Então, os Tinocos, que não são poucos, que estão nos ouvindo, nos assistindo, já sabem agora qual é o antepassado mais antigo na cidade, né? E isso é muito interessante, dona Nelly, porque, então, a irmã... A irmã do Zé de Lanes era casada com um Tinoco. Certo. E ela morou ali na fazenda? Morou, ela e o pai dele, que é o João, moravam. Só que, no começo, a sede da fazenda não é onde é hoje. Era mais perto do rio Carangola. E ali tinha uma sede primitiva, não é? Onde hoje, para quem conhece a região, está colocada lá, instalada lá um charque. O charque, né? Ali no caminho do Havaí. Certo, no caminho do Havaí. Então, pegando ali o asfalto, a gente entra à direita, dá uns 4 quilômetros? Não, 1.500 metros. 1.500 metros. 1,5 km já chega na charqueada e logo à frente está a fazenda. Então, onde é a charqueada era a antiga sede da fazenda. E o cemitério era um pouco ali. O cemitério da fazenda. O João de Lanes, ele morou com a filha e o genro na fazenda da Conceição. Já era viúvo? Não, eu nunca li nenhuma referência à mulher dele. A esposa. É só ele. Eu só vejo falar dele. Também precisamos arranjar um documento que diga isso. Que diga onde ela... O que a gente sabe é que ele morrendo enterrou nesse cemitério que existe em frente ao casarão da Fazenda Conceição. E hoje o cemitério pertence ainda às terras da fazenda? Pertence. Todos esses primitivos habitantes, tanto da Ponte Alta como da Conceição, Ourânia, Antigo Ouro Fino, eles enterravam muito ali. Porque a Fazenda Conceição era um centro, né, que aglutinava as propriedades mais ou menos em torno. E quando a senhora era criança, o cemitério ainda tinha característica de cemitério? Tinha. E tinha uma sobrinha da minha avó, chamava Dolores, que ela foi criada ali na Conceição, porque a mãe morreu muito jovem e tal. E a mãe dela foi também enterrada ali.
que era irmã da minha avó. Tinha alguma mureta, alguma marcação? Tinha uma cerca e tinha umas pequenas lápides. No chão? No chão, assim, mas coisa muito, muito simples. Devia ser um pedaço de mármore. Aí, depois ele foi cercado, e como ninguém vai lá, criou-se muito mato e tal, e que a gente tinha sempre vontade, pelo menos, marcar aquele lugar. Porque todos os pioneiros que vieram ali naquele lugar estão todos enterrados ali. Esse lugar. E vocês da família hoje teriam vontade de fazer isso? Sim. Se a gente movesse isso junto às autoridades, ou o que a gente tem que fazer? Com certeza. A gente conseguiria tentar dar um tratamento ao que essas pessoas, a memória dessas pessoas merecem, né? Isso mesmo. Então a gente tinha vontade. Eu pelo menos, tinha uma. Vânia também, minha irmã, tem muita vontade. Porque eu acho que assim, é um lugar importante para a gente zelar pela memória deles e também por todo o passado da história, que não deixa de ser história. No final do século XIX, todos eles eram enterrados ali. Isso. Porque as pessoas, muitos não sabem, dona Neila, que a questão da lei de cemitérios é muito recente no Brasil, de passar a não poder mais enterrar nas posses, ou tinha gente que enterrava muito próximo às casas, enfim. Isso vai ser legalizado com Vargas, praticamente, que vai passar isso oficialmente para o Estado. Mas eu penso que já no final do 19, até o início do... Porque na Primeira República isso ainda ficava dúbio. Podia, não podia, se pedir uma autorização, vai. Então, agora não. De Vargas para frente, não. Só pode no cemitério do Estado e ponto final. Então, essa história também fica muito abandonada. Isso e a gente é verdade. Tem poucos elementos. Por exemplo, nessa sequência, porque da Fazenda Conceição, que eu e Vânia somos a 5ª geração. Vocês são a 5ª geração a estar direto na mão com a Fazenda, administrando a Fazenda. Desde a doação do Zé de Lanes. Então, vocês são o que do Zé de Lanes? Bom, ele era tio, né? Ele era tio, então vocês são a 5ª geração depois dele. Tio do meu bisavô. Tio do seu bisavô. Então, Fica difícil de falar. É difícil até de falar essa linhagem, de fato. Mas vocês, então, vocês são quantos? Hoje, irmãos somos 4. 4 irmãos. Mas meu irmão e a minha outra irmã já falecida não quiseram ficar com a fazenda. Então, vocês duas que ficaram com a posse da fazenda. Então, isso já há 154 anos, essa fazenda está na posse de vocês e vocês descendem direto do Zé de Lanes. Isso. E falando sobre a fazenda, Neila, o que você lembra da sua infância que mais te marca no casarão que é hoje? O que mais te emociona? O que aquilo, toda vez que você vem e que você lembra dessas memórias, isso mexe com você? Eu nasci lá e meus primeiros 2, 3 anos eu fiquei lá. E eu era muito ligada à minha avó. Sua avó? Minha avó, Alcina Tinoco. Alcina Tinoco. Alcina Tinoco Ferraz, porque casou com Ferraz, né? Ela que era a proprietária da sim. Então... Eu não nasci no Tinoco, né? Mas... Porque a descendência por linha materna, minha avó casou com Ferraz, aí a gente acaba adotando sempre o nome do pai. Isso. Né? Então, eu me lembro muito da minha avó, e ela era muito ligada comigo e tal. E ela vivia na fazenda? Vivia lá. E da fazenda? Vivia lá. Mas a fazenda era produtiva? Era produtiva, porque, vamos lá. A estrutura da fazenda, que eu sei que é uma estrutura... Mas veja bem, essa fazenda, quando o Francisco Antônio Satinoco, ainda aquele princípio que o café ainda não estava aqui... No auge. No auge, não. Já um filho dele, que é o chamado Francisco Satinoco, por favor, quem... está me ouvindo aqui, não confundir com o senador, porque esse Francisco Satinoco é o avô do senador. Nossa, avô. É o avô do senador. Olha como é preciso ter cuidado, com as datas. O Francisco Satinoco, senador, que nasceu do século XX, morreu no século XX, ele não tinha o nome, ele não tinha neto. Sim. Então confunde muito. É natural que confunda. Então, o filho do Francisco Antônio Satinoco, primeiro proprietário, é o Francisco Satinoco. Interessantíssima essa informação. E ele era... o mais interessante é ele. O Francisco Satinoco casou-se com a filha do outro Tinoco da Ponte Alta. Meu Deus. Então, todos são descendentes... Um primo.
que é a Que é Maria muito José, comum. filha do Antônio Porfírio. Então, esse casal, né? Que são são? os pais da minha avó. Qual o nome deles? Minha avó era... Não, é Francisco Sá Tinoco, casado com Maria José Tinoco. Olha. Outra coisa, a Maria José não era Lanes, mas eu quero dizer que lá no Antônio Porfírio, casou 2 vezes, teve muitos filhos, 11 filhos. 11. Então, a segunda mulher também era Lanes. Então, Meu Deus, então misturou de Tinoco- qualquer forma, os Tinoco e Lanes Tinoco e Lanes. continuaram Então, mantendo. quem é descendente do Antônio Porfírio, do segundo matrimônio, que é o velho tio Juca, José Isídio, antigo também, avô do atual José Egídio. Né, e Dona Sinhazinha, mulher dele. E eles são Lanes. Tio O Honorina... José Egídio Tinoco também é Lanes. também é Lanes, porque a bisavó era Lanes. Gente, que E aí coisa. a tia, vou falar não, Honorina Tinoco Dias, que morava em Campo Conheci também, ela também era filha do Antônio Porfírio. E tinha 2, que acho que morreram cedo, Otaviano e Otávio, parece. Os filhos. Os filhos, Do segundo matrimônio, porque no primeiro eu tenho toda... A genealogia. E sabe quem faz esse trabalho aqui em Itapiruna muito bem? É a Francisca Chiarelli. Ah, é? Ela tem essa Ela linhagem. tem, e lembrando aqui até da Tereza, né, que fazia a festa aqui da família, e ela tinha... Essa genealogia. Eu também tenho bastante. Eu também tenho. Então, Estudo seus muito. pais são filhos Da Alcina. da Alcina. Ina. E os seus pais eram? Galeno Tinoco Ferraz e Maria Antonieta Sobral Ferraz. Sobral. E esse Sobral também é do Sobral, Sobral Pinto, que também vale o registro aqui, que vale um episódio só dele, né? Porque ele fez muita coisa também pela cidade, pela região. Ele teve uma vida em Minas, depois veio para cá, né? Mas o meu pai era filho do Ferraz, do Coronel Ferraz. Né? Ah, do Coronel Ferraz também, que tem nome de colégio. Nome aqui, de rua, de então. rua. Porque ele foi prefeito. Luiz Ferraz. Luiz Ferraz. Ele se casou com a Tinoco. Entendi. Entendeu? Ele se casou. Então, nós tivemos, na sequência, o Francisco Antônio Satinoco, casado com a Maria do Carmo de Lanes, irmã do Zé Lanes. Perfeito. Depois, o filho deles, Francisco de Satinoco, casado com a Maria José de Tinoco. Depois, nós tivemos a minha avó, a Alcina Tinoco Ferraz, casada com o Coronel Luiz Ferraz. Depois, o meu pai, Galeno Tinoco Ferraz, casado com Maria Antonieta. E esses Ferraz não eram o mesmo Ferraz? Não, esse aqui, o Ferraz aqui do meu avô. Olha que interessante. Do meu avô. Ele era um filho de imigrante que aportou aqui o pai dele veio da Itália em 1876, nós fizemos essa pesquisa também, num barco, e ele desembarcou no Espírito Santo, né? E foi para Campos, para a Fazenda Iris, em Campos. Se colocou lá na Fazenda Luiz Iris. Ferraz? Não, o pai dele. O pai dele. O Luiz Ferraz já nasce aqui. Já era itaperunense. Já é campista. Nasce em Campos. Nasce em Campos. Mas ele era filho de imigrante, veio para trabalhar na lavoura e tal, foi para a Fazenda Iris. E o Luiz Ferraz, ele vai trabalhar em Estrada de Ferro. Era agente de Estrada de Ferro. E aí ele vem pela Estrada de Ferro e conhece aqui, não é, a primeira esposa dele, que era irmã da minha avó, Augusta, apaixonado por ela. Eu tenho uma correspondência. Então, casou-se com a Augusta. Ficou viúvo, ela morreu logo. Aí ele se casa com a minha avó, Alcina. A irmã. A irmã. Gente, que história de novela isso. História de novela, Aí minha avó, Alcina, que teve 7 filhos, né? Junto com ele. Dos quais um é meu pai. Olha só. E moraram na fazenda também? A princípio, sim. Mas, então, só falando da economia e desses aí, por exemplo, na época do Francisco de Sá Tinoco no final do século XIX, início do XX, o café começou a expandir muito. Certo. E a fazenda era assim, um polo assim, político, centro de negócio, de debate. Já tinha moinho, já tinha algumas benfeitorias ali. Não é? E eles recebiam muitas pessoas de fora. Não é? Eu tenho retratos, por exemplo, do Nilo Peçanha.
Nossa. lá do Francisco Portela. Eu preciso Francisco ver Portela. isso. É, Isso na fazenda. visitando lá, com dedicatório, eu tenho isso. Também uma correspondência, mas aí perdeu-se a carta, mas eu tenho só o envelope do Francisco Portela, já governador do Rio de Janeiro, Nossa. e escrevendo para essa minha bisavó. Mas você Maria vai José. achar essa carta. Vou achar. Então, era um centro importante ali. Mas o café vai explodir mesmo no início do século XX. E aí já vai ser com o Luiz Ferraz, casado com a minha avó Alcina Tinoco. Não é? Porque a primeira década, né, de 10, como o Leopoldo Muilaer vai sinalizar, já estava nesse crescimento. Já estava nesse crescimento. E esse coronel Luiz Ferraz, meu avô, ele era um homem assim, tinha assim uma mentalidade empresarial muito grande. Política também, ele liderava. Ele logo quis. Ele foi um dos primeiros, na sequência de prefeitos, ele está logo no início. E ele também tinha assim, por exemplo, ele dotou a fazenda de luz elétrica própria. A hidrelétrica local lá da fazenda, foi ele que fez? Foi, ele que fez. Tinha uma serraria, tinha uma máquina de beneficiamento de café, tinha um moinho elétrico e um moinho mecânico de mó. Esse já Tudo na fazenda? Tudo lá. Ele também que vai descobrir a água Havaí. Porque o Havaí pertencia às terras da fazenda. E aquela casa, e aquela fazenda da Havaí? Ela não é fazenda, ele construiu o hotel. Ele chegou a construir o hotel para ser a instância hidromineral. E era muito frequentada. Eu tenho relatos assim que viam muitas pessoas, principalmente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, como Raposo. Isso. Que na época até não era tão desenvolvido. Não. Não era desenvolvido. Eu tenho um aluno pesquisando Raposo agora que a gente está localizando o que é Raposo e como ganhou a dimensão que ganhou. Mas certamente o Havaí é bem mais antigo. Já era antigo e era muito desenvolvido, entendeu? O Havaí ficou nas mãos da família até minha avó falecer. Aí ele foi vendido, primeiro para o Simão Mansur, depois para o doutor Edilberto Souza. E a água continua lá? A água, não continua. Por que não continua? Porque o Havaí, ele tinha 7 alqueires de terra, de mata atlântica. Tiraram. Tiraram a mata. A água não vai. Aí a água... secou. Praticamente. Eu nem tenho ido lá, mas dizem que... Que está sem água. Sem água. Porque é uma fatalidade. Essa eu não sabia. Então foi Luiz Ferraz que desenvolve com a visão de negócio para explorar aquela região. Eu tenho retratos até com aquelas máquinas de engarrafamentos. Jura? Dele. Isso aí na década de 10 para 20 para 30. Gente, que interessante. Então ele chegou a engarrafar e vender essa água? Muita coisa. Olha que muita coisa. Eu ainda vi vender muita água Havaí. É a água da minha infância, né? Imagino. Porque devia tomar água Havaí ali direto, quase que na fonte. Água Havaí. Isso é muito interessante. E lá na fazenda, então, foi criando... Ele tinha também, sabe o que? Uma fábrica de queijos. Também. Tá. Então, para consumo e venda. Consumo e venda. E o que dessa estrutura ainda tem na fazenda? Dessa estrutura, muito pouco. Muito pouco. Porque o que aconteceu é o seguinte, o Luiz Ferraz, né, casado com a Alcina, eles vivenciaram o apogeu e a crise do café. Certo. Então, tiveram muito bem com a crise com o café, mas vem a crise do café. E o Luiz Ferraz já morreu ao quebrado em 1938. Nossa, logo na década, né, que realmente a coisa estava feia, que veio em 29. Jovem, ele tinha 57 anos, morreu. Nossa, muito jovem. E morreu e deixou tudo, claro, desorganizado, não é? Os filhos tiveram que se juntar para manter. Ele já tinha uma ideia, vamos mudar para o algodão, ele falava sempre. Já vendo que o café ia dar problema. Quando começou, né? E aí, depois da morte dele, houve a diversificação do algodão, a pecuária. Chegaram a plantar algodão? Muita coisa. É mesmo? Naquela época que plantava algodão, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas havia uma fábrica de beneficiamento de algodão em Porciúncula, do João Brás. Exatamente. João Brás. Hoje o Vitor, que esteve aqui conosco, a senhora deve ter assistido,
Ele está cuidando lá do Centro de Memória de Porciúncula e ele, essa semana ele tem divulgado muita coisa da usina Brás, que eu passei, né, morei um tempo em Porciúncula, porque eu nasci, né, entre Vai-Sai e Santa Clara, e eu olhava aquelas ruínas que agora estão em ruínas, as usinas Brás. E como era grande, como tinha movimento, como é interessante esse material que ele está disponibilizando agora no Memórias de Porciúncula, que é uma página muito interessante. E a gente vê essa efervescência. Eu falo, gente, para ter uma usina, porque tinha mais plantações aqui no entorno. Muita então, coisa. ele fazia parte... Muita coisa. Para entregar lá, nessa usina. Ele beneficiava, ensacava, né? E o João Brás, eles tinham ligação de negócio ou familiar também? Com a minha família tinha, porque a minha avó materna era prima e irmã da mulher dele. E olha como que a gente vai montando, né, esse ciclo, como que se forma. E a família Coutinho lá. Coutinho. Duarte Coutinho. Estão lá até hoje, a família muito querida também. A senhora conheceu Dona Noêmia? A gente chamava até de tia, né? Tia Noêmia. Uma gracinha. A mãe de tia Noêmia era irmã, era prima irmã da minha avó. Olha. Materna. Dona Noêmia eu conheci até muito pouco tempo, ela nos deixou faz pouco tempo e sempre aquela elegância, aquela simpatia. Era extraordinária ela. Extraordinária, uma memória incrível, né? Naquela casa maravilhosa que eles têm de esquina ali, em frente ao antigo hospital em Porciúncula. É isso mesmo, casa maravilhosa. Maravilhosa, com a decoração fenomenal. Tinha Maricas, a mãe dela. Maricas era casada com João Brás. Isso. Então, um apogeu que a região teve nessa época, apogeu. Né? Quando veio a crise do café, voltando à Fazenda da Conceição, e a debacle toda, a Fazenda entrou em declínio, óbvio, declínio total. Aliás, quase todas, para não dizer todas, né? Quem tinha outra reserva ou estava investindo em outra coisa, conseguiu recuperar, talvez com menos trauma, mas que todos foram traumatizados, foram. E é interessante, dona Neila, a gente conversar isso, porque minha família, eu lendo os documentos de origem também de imigrantes italianos, foi aí que eles conseguiram comprar as primeiras terras deles aqui no Brasil, que chegaram em 1898, e nessa crise total que os fazendeiros tinham que pagar as contas, eles conseguiram, de alguma maneira, arrecadar dinheiro, aliás, guardaram dinheiro para comprar essas terras. Eu acho que o Zé de Souza Martins, acho que fala isso. Quem? O Zé de Souza Martins. O José de Souza Martins. Da Terra fala isso. Ele fala sobre essa ocupação. Quem estudou muito essa colonização e a presença foi a Rosane Bartolazzi, que foi uma professora da FAETEC, que estudou um pouco essa trajetória até da minha família, parte Pellegrini, que eu não assino, mas minha avó era Pellegrini. Então, ela fala um pouco disso e foi exatamente, bate com o período 1929, 1930, 31, que as escrituras vão ser lavradas em nome deles, porque conseguiram comprar as terras, porque passaram a não valer praticamente nada diante de uma crise tamanha como foi aquela. Então, é uma questão interessante. E depois dessa época, a Fazenda entrou, não só a Fazenda declinou, como a casa também, o casarão. Sem manutenção. Sem manutenção. Minha avó acaba falecendo depois e ela ficou uma grande ruína. Ruína mesmo. Até meados do século XX, minha avó faleceu em 52, ela ficou uma ruína. E aí a gente passava lá, olhava aquilo assim. Como é que vamos deixar esse patrimônio? Caindo, ruindo, né? Mas meu pai era muito sentimental, muito emotivo, e ficava assim. Até que foi uma época que nós já estávamos, os filhos, nós 4, mais adultos, e a gente falou, pai, não pode, vamos ver isso. Vamos juntar. Porque na divisão depois, o casarão acabou ficando conosco. Aí ele falou, então vamos. Aí foi uma coisa... Uma aventura. Uniu todo mundo Uniu nós da família, né? Tivemos muita ajuda mesmo. Assim, de gente que colaborava, dava uma ideia, dava outra, porque nós fizemos aquela restauração toda sem ajuda substancial de nada. De poder público, de nada. Mesmo um amigo que emprestava uma
máquina, outro que cedia uma que dava uma madeira. ideia, entendeu? E o papai foi fazendo assim, devagar, né? Aos poucos a gente vai fazendo. Mas mantendo a originalidade. Aí a gente tinha um projeto como, nós temos que manter a cultura do lugar e temos que torná-la morável para nós, né? Com as exigências do mundo mais moderno, né? E aí fomos fazendo assim. Naquela época também, nós tínhamos... Eu tinha Vocês começaram a reforma quando? 79. Olha, 79. 1979. E ela terminaram... quase caiu. Nunca terminou. Gente, para mim é uma fazenda de novela, mas para quem está realmente, quem a viu e quem a vê, é um projeto contínuo, não é? Sempre tem uma manutenção ou algo a se fazer, né? Tem um moinho que quer levantar, o moinho... vocês estão mexendo no moinho? Eu gostaria, mas ainda não chegamos lá, não. É o cemitério, é o moinho. Pois é muita coisa. E a despesa é alta, né? Para mexer com esse tipo de coisa, para manter a originalidade. Tem que manter direitinho. Até os elementos. Agora, nós tivemos uma sorte, meu pai teve uma sorte muito grande, porque ele encontrou, na época, uma família de artistas. Uma família inteira que veio trabalhar de mão de obra. E que entendia aquele padrão de construção. Que é o esse é um achado. Antônio Vicente Ferreira, já falecido, José Adão. E daqui? Eles eram de Retiro e Comendador. Daqui, então. Daqui. Então tinha o costume de mexer com esse tipo Mas uma habilidade enorme. E o Antônio Vicente Filho, que até hoje nos ajuda. Que coisa Porque boa. Sabe mexer, por exemplo, aqueles beirais todos, as cumieiras. As cumieiras. Vai lá e mexe e fica perfeito. Telhado, que não é fácil. Com as telhas antigas, né? O forro, né? Tudo que vocês fizeram para manter a originalidade. Isso aí, tivemos essa sorte. Tivemos, por exemplo, minha prima Conceição de Maria Ferraz Varon, que era urbanista, ela deu ideia sobre o pavimento, terraplanagem ali. A minha ex-cunhada também, que ajudou na planta. Meu irmão, que tem muita capacidade de planejar, organizar, foi muito importante. E a gente foi fazendo devagar. Depois fomos recuperar os móveis, que a gente recuperou. Vocês, literalmente, manualmente? Manualmente. As crianças pequenas ajudavam e fomos assim, arrumando o mobiliário todo. E hoje a fazenda tem quantos cômodos? Como ficou disposta? Eu vou falar o seguinte, o estilo da fazenda, essa fazenda, ela não é uma fazenda assim, muito bem acabada, com riquezas e tal. Não, riqueza material é uma coisa. Ela não tem assim detalhes de construção, acabamentos finos, não é. Ela é bonita porque ela tem uma proporção muito grande, é um estilo bem português, né? Muito. Colonial. Muito. Então, nesse sentido, fica bonito. Mas, por exemplo, se você vai na fazenda Moto Contínuo, é outra coisa. É outra discussão. É outro patamar. Não é? Que é a única que tem aqui desse jeito. Eu nunca vi nada igual. Mas, para mim, assim, em termos... A Moto Contínuo, ela realmente é imponente. É uma construção que você vê que houve ali um investimento imenso. Tanto na forma e no conteúdo. Mas a de vocês, eu vejo o cuidado, o trato... sim. O amor. Aquela fazenda é viva. Aquela fazenda é viva. Então, ela é assim. A outra coisa que é interessante também, quando ela foi construída pelo primeiro proprietário, ela não era habitável na parte inferior, não. Ela era como se fosse sobre estacas e só em cima tipo uma palafita. Tipo uma palafita. E depois eles foram construindo embaixo assim... estábulo. Estábulo, também tinha forno, aquele forno grande, antigo. Tinha também máquina de fazer creme de leite, tinha vários elementos de serviço, né? Aos poucos foi fechando. Quando se fez a reforma em 79, que resolvemos usar também a parte de baixo. Que ficou uma beleza. E quem não conhece a passada, parece que tá tudo incorporado. Foi muito bem feito. Porque quem olha a fachada fala, sempre esteve aí.
E aí, voltando agora à questão da capela, a capela é da restauração. Ah, vocês fizeram a partir de Ali 79 já pensaram. ali tinha um espaço que tinha sido garagem do meu avô. Aí, naquele espaço, meu pai resolveu fazer uma capela. Aí começamos a fazer a capela e tal. E depois tivemos que reformar a capela, houve problema de cupim e tal. Aí nós falamos, não, então vamos fazer uma capela bem, já nós somos mineiros, vamos minerar. Vamos fazer aí bem a moda. Fomos para a capela, arrumar direitinho. E quando nós arrumamos o projeto da reforma, porque ela estava bem ruinzinha. E aí nós tivemos o apoio de uma artista itaperunense, que é a Heloísa Rangel, que foi e pintou toda a parte inspirada no Debré. E a parte de imagens, todas nós fomos adquirir em Mariana. E Mariana tem um artesão de primeira qualidade, que é o mestre Paiva, que a gente entrou em contato, até hoje a gente tem contato com ele, para fazer aqueles anjinhos barrocos, a Santa da Nossa Senhora Conceição. Da Conceição, e a pintura da Heloísa Rangel. A gente tem que pontuar assim, que ela... Quando eu fui lá visitá-los, que vocês abriram, né, falaram, vem ver a capela, né? Vocês tomam um choque, falar que coisa linda, porque ela é pequena, mas ao mesmo tempo ela tem uma pintura tão bem feita que ela dá uma dimensão naquele céu muito bem pintado e aconchegante. Uma capela como tem que ser. Mas linda. Mas é bom que se pontue que não é original. Perfeito. E aí a sua tese do Ribeirão da Conceição faz muito mais sentido, porque realmente Nossa Senhora da Conceição, eu acho que isso não passaria despercebido em nenhuma das fontes. É sempre Fazenda da Conceição. Então isso realmente pode ter alguma lenda ou alguma questão realmente envolvendo o nome Conceição. Eu nunca achei nada que justificasse assim, né, comprovasse, mas eu vejo isso. É uma questão interessante. E não restou, né, você como historiador, imagino, documentos da fazenda, isso... Olha, eu fiquei muito triste com isso, porque naquele tempo que a fazenda ficou praticamente abandonada antes dos inventários, saber quem ia ficar, e ela sendo destruída, não é? Porque ela é toda construída em cima de madeira. Aquela madeira foi apodrecendo. Foi cedendo. E quando eu me entendi como gente, eu não via não tinha mais documento. Eu tenho alguns inventários, e umas cartas, né, umas correspondências eu tenho. Assim, do Luiz Ferraz. Os retratos. A mais antiga registro que você tem da fazenda é o quê? Um documento? O que você tem dessa parte mais antiga? Esse é o inventário da Maria do Carmo. Da Maria do Carmo, que era esposa? Era irmã dos Elanes. Ah, você tem o inventário dela. Isso é interessante. E não faz menção ao irmão? Não. Porque o irmão é esse desafio para nós estudá-lo. Porque é o fundador. E nem é o pai? Não. Nem fotografia do pai? Não, nada. desse eu não tenho. Eu tenho lá a pintura que eles deixaram do Francisco Antônio de Satinoco e da Maria do Carmo. Da Maria do Carmo, a irmã do Zé de Lanes. Tá lá. Então, essa pelo menos está preservada. Também tem lá. Tem lá a figura do Antônio Porfírio. Então, a irmã, e ela devia ser a irmã mais nova, né? Eu não sei. Ela morreu em 1884. Então não. Então ela devia ser mais velha. Até porque já era casada também. E o José de Lanes vai casar com... não lembro o nome da esposa dele agora. Mas aí tem o Álvaro de Lanes, não é isso? Os irmãos, a senhora lembra de cor? José de Lanes, João, Álvaro não? Não, Francisco, eu acho. Francisco. Então, João, o pai, Francisco, irmão, e ele, o José. Não tem um Antônio? Acho que não vi não. Acho que Antônio era filho. O Francisco Antônio de Satinoco, ele morreu antes de 78, porque eu tenho a lista de qualificação de votantes da freguesia de Natividade, ele já 1878. E ele já não consta. Não consta. E antes constava? Antes eu não sei, porque isso aí só é 1875, eu achei 78. Entendeu?
Poderia estar também registrado em agora Campos, não? Antônio, não, porque a votação era feita Era inatividade. Era na freguesia. A freguesia era unidade de votação. Sim, sim. Eu pesquisei muito sobre freguesia, o funcionamento de freguesia. Porque é um assunto sistema pouco eleitoral pesquisado, eu digo. Eu tá? aí li muito sobre freguesia, como é que era o funcionamento, né? É uma coisa linda, viu? A história das freguesias. Imagino. E a Câmara ocupando, né, a antes de freguesia, aí vila mesmo, como a importância da vila, né? Como tudo centralizava na Câmara, questão fiscal, questão jurídica. Era tudo via Câmara mesmo. Prefeitura vai existir só no século XX mesmo. Então, a nossa história é essa. Mas é muito importante nele falar da Fazenda Conceição, porque eu acho que hoje só resta ela. A senhora está me dizendo a Ponte Alta, né, que é contemporânea. É contemporânea. E nós temos... Qual outra que está de pé? Tem aquela ali da... Como é que chama, gente? Bananeiras. Bananeiras. Mas Bananeiras está em pé? Tá. A Fazenda de Bananeiras também e a São José em Porciúncula, que foi realmente... E o Zé de Landes vai para Porciúncula, então... Depois ele doa essas terras para a irmã e vai para São José. Deu terras para todos os amigos ali. Entendi. Então, por isso que eu digo, como é que se insere a história da Fazenda Conceição na história de Itapiruna? Na ocupação e depois no desenvolvimento do café. E hoje? Hoje, no lugar de memória. Um lugar de memória e que vocês estão de parabéns em manter, né? E vocês usam a fazenda, passam férias, temporada. Porque é um patrimônio lindo, né? Para a história de Itaperuna, para a história de Natividade, né? Para o Noroeste, porque se todo mundo tivesse o cuidado que vocês tiveram, né? O amor que tiveram com ela, com seus patrimônios, porque isso perpassa. Olha a Porto Alegre, que falta que nos faz. Né? Tão bonita que pena. Olha o que poderia ser a Porto Alegre hoje, como é a fazenda que hoje é prefeitura em Talva. Então, é uma pena realmente a gente não ter preservado isso. Mas a Conceição está lá, né? Nós temos que realmente olhar com mais carinho e fazer jus a essa história toda, porque nossos fundadores passaram por ali e ficaram por ali, enterrados por ali. É muita história, como de fato... Todos esses pioneiros, né, da ocupação do Vale do Rio Carangola... Tem uma história com essa fazenda. Com a Fazenda Conceição. E isso é muito interessante. Mas ainda volta àquela pergunta que eu te fiz. Que parte da fazenda ou que memória você tem mais forte? Quando você está lá, você lembra disso? É um cheiro, é um gosto, é um sentimento? O que essa fazenda te evoca? É mais um sentimento mesmo. Um sentimento muito bom. E a gente tem muita ligação mesmo com o lugar, né? Que a gente foi criado ali. E aqui ela está num altinho, né? Ali tem toda a visão, aquele jardim. O jardim foi obra da minha mãe. Ela que cultivou. Claro que ela teve ajuda muito, inclusive Sim. A cunhada dela, que era casada com o irmão do meu pai, a tia Rosemary Monteiro de Barros. Monteiro de Barros. Ferraz, Ela gostava de plantas, ajudou muito também. E quem ajudava muito também era a Zélia Carpe, que gosta muito de planta. E outras pessoas que iam dando sempre uma ideia outra lá. Ela comprava algumas revistas e ela gostava muito de plantas. Então, aquela jardinagem ali é obra da minha mãe. Algum projeto em curso que vocês estão agora? Agora nós vamos mexer ali. Não, tem alguma coisa? A gente sempre tem a manutenção. A manutenção. Porque quando se fez a restauração, a gente foi fazendo aos poucos. E estamos fazendo até hoje, né? Por exemplo, principalmente a questão dos forros. Aí tem esse não está bom, vamos reformar. Agora estamos reformando 2 ou 3 lá, tudo madeira, né? E ainda bem que tem essa mão de obra que você disse que ajuda muito, né? Porque conhece a estrutura da casa. Chama Antônio. E aí já tem tudo no esquema. Ele. Isso é muito bom, porque ele isso tem não existe mais. Ele tem um amor, que ele sabe tudo.
Pois é, porque também acompanhou quanto tempo, né? Junto com o pai. O pai morreu, o irmão também, que era outro. Éramos Éramos três artistas. Que coisa, gente. Papai Então, teve- com certeza, eles devem trabalhar ainda nessas fazendas Não, aqui na os região. dois, o pai e o outro irmão morreu. Ah, sim, Só tem o ficou Antônio ele. agora. O Antônio mora aqui, Itaperuna. Ah, que coisa boa. Ele vai, mexe, cuida e faz isso. Cuida. Definindo, então, para a gente terminar o nosso papo, que você vê, ó, olha como o tempo passa. É isso mesmo. Tá que é vendo? isso, gente? É isso aqui, ó. É essa coisa boa. Falar do que gosta. Falar do que ama. Então, dona Nélia, eu quando visitei vocês lá, eu realmente eu voltei ao passado. Né? Eu não vivi esse passado, mas tudo que eu imaginava do que era ou que é a nossa região está muito vivo ali nessa reforma que vocês fizeram. Quem chega agora não percebe o quanto de esforço, e aí eu vi pelas fotos, né, que vocês me mostraram de quando começou, né, tinha gado dentro da parte externa, né, embaixo ali. É verdade. E hoje está aquela beleza, toda muito bem cuidada. E isso é importantíssimo. Ver que o patrimônio não é o dinheiro ou a riqueza que tem da fazenda, é a própria estrutura, que é a beleza de tudo, que vocês cuidam com muito carinho. Mas se você tivesse que definir a fazenda em uma palavra, Ah, meu Deus do céu. qual seria? Eu nem sei, Anísio. São tantas coisas que tanta viveu coisa, né? e cada momento que vocês passam na vida e ela tá lá. Carinho e história, né? Eu sou ligada com a história, então ela fala de mim e fala de todo mundo que convive aqui conosco, né? Com o município inteiro. Itaperuna, até a própria Natividade, porque nós tivemos sempre mais ligação com Itaperuna, por causa do Centro Administrativo Itaperuna, embora ela seja localizada no município de Natividade. Então, até hoje, ela pertence ao município de Natividade. Natividade. Eu Quando nós jurava que fizemos já o era georreferenciamento... Por causa do Ribeirão, deve ser aquelas questões de divisa quando aqui. a gente até pensava que ela estivesse na divisa. Eu achei. Para lá e para cá, mas não. Quando fez o georreferenciamento... Ela pertence... Ela pertence... É a mesma coisa com a São José e Porciúncula. É a parte que ficou conosco, né? Porque a fazenda era muito grande. Ela dividiu com os irmãos do meu pai. Pegava o Avaí também? Era tudo junto. Então o Avaí também vai surgir como um desdobramento da fazenda? Sim. Sim. Então, e os moradores do Avaí certamente trabalhavam nessa fazenda? É possível fazer essa ligação ou não? Não. Eu já peguei aquilo lá, assim, o hotel ainda funcionava quando eu era muito pequenininho. Sim, o hotel que o Luiz Ferraz fez, então deve ter atraído mão de obra e pessoas para ali. Tinha lá. Igual Raposo. Igual Raposo. Mas você vê que não tem morador em torno. Não criou um povoamento. Não tem, é bem antes, né, da fazenda em tem si. um lugarejo antes. E hoje você sabe quem está com a Fazenda Bahia? São os herdeiros do doutor Heriberto Souza, que é daqui, o médico daqui. Então, doutor Heriberto? Edilberto, mas uma pena também, é outra fazenda que eu acho ela muito... Eles têm outros interesses, né? Moram no Rio. Sim. Que é o que... Antigamente eles vinham muito, atualmente não mais. Não mais. Então ela deve estar lá também, paradinha no cantinho porque a fazenda ia até lá no Avaí. Como ia também em direção à Natividade, bem mais também. Nossa, então aquela extensão... Era muito grande. E a Ponte Alta continua da mesma família ou não? Não. O Antônio Porfírio deixou aquela fazenda que ficou ficou para o Arício Tiva. E hoje não está mais na mão da família. Depois que o Arício morreu, ficou com a filha dele, a última vez que eu soube. Então ainda tá... Não está na mão dela, não. Gente, é até uma pessoa conhecida, mas eu não sei o nome, aqui de Itaperuna. E ela está muito bem conservadinha. Eles foram lá, arrumaram, está tudo bem. Será que não é que o rapaz da charqueada comprou, não? Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Eu acho que é. Ligada charqueada. Eu acho também que é o dono. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez uma reforma, não foi isso? Uma reforma, eu esqueci o nome dele agora, mas... Tem uma capela que é fora do corpo da... Essa Ponte Alta tinha capela? Tinha. Tem, né? Ó, as duas aqui, ó.
E a arquitetura é muito parecida. A arquitetura é muito parecida. Aguinaldo. Lembrei o nome. Acho que é Aguinaldo, isso não é? mesmo. Aguinaldo que mesmo. adquiriu ela. Essa realmente é muito linda. Esse jardim da Fazenda Conceição. O jardim foi minha mãe. Lindo. É lindo. E você vê que são. Então, é uma coisa que é interessante é o seguinte: toda a família Tinoco. São dessas duas fazendas. E esse é o Francisco Antônio. Como esse é o Francisco Antônio de Sá Tesouro. Seu avô. Bisa. É mais. Tara. Triavô. Essa pintura tá lá. Tá. Essa pintura tá lá. Agora, esse aqui, ó, é o da Ponte Alta. Eram irmãos. Eram irmãos. E Tinocos. Antônio Porfírio Tinoco. Muito parecido com os... O Zé Egídio parece com ele. Ele é bisavô de Zé Egídio. Então, parece muito até. Olha, bem Tinoco. O Zé Egídio o Juca. Que depois tem o interessante. Ruth, e essas pinturas todas são de época. Sim, de época. Gente. A gente reformou, né? Restaurou. Maravilhosas. Muito bem. Tá vendo como é que o tempo passa? Professora, quem quiser entrar em contato com a senhora quer deixar o contato, a gente pode pôr ali. A senhora usa rede social, quer deixar Eu uso pouco, eu gosto mais de ver o dos outros. Dá menos trabalho? Mas eu acho que a gente tem que resgatar, de fato, sua vinda aqui. Foi maravilhosa, porque você vê como que essa fazenda tem essa ligação toda e fica claro como, onde, quem, que para as novas gerações passam, olham e falam, nossa, que fazenda bonita, quanto tempo será que tem, ou a quem pertenceu. Isso é muito importante que a gente faça esse mapeamento, esse registro, porque as novas gerações, de fato, não vão ter, talvez, esse cuidado que a gente tenta manter e trazer a história de volta. Mas já fico muito, muito, muito feliz em ouvi-la sempre, porque a gente aprende muito. E aí as pecinhas vão se encaixando em outras pesquisas que a gente está fazendo, ou entendendo essa ocupação aqui do Noroeste, que eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas. Apesar de nós irmos montando aqui e ali, ainda falta muita evidência. Para nós que somos historiadores, né, como isso é importante para nós evidenciar esses valores todos e a nossa história. Como a senhora disse, Itaperuna dá um salto gigantesco, mas isso tem explicação. E as teses que você, o Everardo e tantos outros que vieram antes de nós, que estamos aí na peleja, nós vamos... Hoje a tecnologia facilita bastante, o que vocês não tiveram essa facilidade, né, quando estavam pesquisando. Hoje a internet, você tem documento digitalizado, você tem centros de memória que você conversa com um, conversa com outro, e mais facilmente você tem acesso à documentação. Fora isso, era correr atrás de arquivo mesmo, né? E bater nas portas e somar essas histórias. Então, isso é maravilhoso. Quero agradecer imensamente a senhora ter, né, disposto aí de o tempo que a senhora tem a sua rotina, né, tem os seus afazeres, tem a fazenda para dar conta, tem a sua residência em Campos, a família, tudo, mas a senhora veio dedicar esse tempo para compartilhar conosco essa história tão linda. E não é todo dia que a gente tem uma descendente de pioneiros aqui, né, gente? Se a gente for buscar aí a linhagem dos José de Lanes, é difícil a gente encontrar diretamente. Mas aí tem muito, porque quantos Tinoco tem aí que vieram? Pois mas essa associação a Tinoco, se a gente não tem, né, essa conexão como a senhora está fazendo, a gente vai se perdendo. E a confusão com os nomes, Tinoco casando com Tinoco, isso vai se perdendo para nós que estamos chegando depois. Eu que faço essa genealogia, eu tenho muita dificuldade, porque casam muito entre eles. Muito! E eu passei esse aperto com os Garcia Pereira, passo até hoje, porque eu estou atrás da história do seu Claudão. Olha que dificuldade, porque ele é Garcia Pereira, mas chega um momento no entroncamento que a gente não encontra o braço certo. Aí vimos que tem primos casados, mas aí um assina de um jeito, outro assina de outro. E aí confunde, porque esses personagens passam
E a história também. Então a gente tem que registrar para que eles conheçam isso. Mas quero dizer à senhora que a gente está na luta para construir a memória do memorial aqui na cidade, para a gente fazer justiça a esses nossos antepassados e mostrar para a nova geração, né, tudo que a cidade foi e é, e que tem aí uma trajetória histórica, e contamos com todo o seu apoio, todo o seu carinho que sempre teve conosco. A gente falta espaço, mas nós estamos lutando, juntando acervo, juntando material para que isso não se perca. Porque a gente preocupa muito com isso, porque vai passar. Né? Nós vamos passar. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a oportunidade de conversar aqui e repensar um pouco, né, na história aqui da região, que é a minha também. Como eu falei com você, a fazenda você sente o quê? Sou eu e todos comigo. Todos nós. Mas vocês nos representam muito bem com essa história toda e em manter isso vivo, né? Manter a fazenda em pé. E vamos ver como a gente pode colaborar para ajudá-la, né, nesse cemitério, que eu acho que ele tem que ter a luz do dia para nós, no sentido de falar, olha, é aqui, vamos ver o que dá para mostrar, no sentido de falar, tá aqui, existe, e aqui estão os pioneiros, literalmente, de fato, então, né? Porque é uma história riquíssima. Bem, para quem nos acompanha, né, muito obrigado pela audiência. Quem tem nos acompanhado aí no canal, deixado recado, sugerido pautas, as pessoas estão interagindo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu prometo que a gente vai chegar lá. A gente está tentando manter uma linha histórica. O historiador gosta dessas coisas, né, de manter uma coerência nos assuntos. Mas nós vamos chegar, sim, na história mais contemporânea de Itaperuna, com curiosidades. E vamos avançar no tempo mais contemporâneo. Mas quero pedir a vocês que curtam aí o nosso Mais História Pod no Instagram. O nosso canal é o Mais História Mais História Podcast no YouTube. E também vocês acompanham o @ aqui da Agência Caia, que produz esse conteúdo, produz também outros podcasts, como o Amiga Tá Aí, das nossas queridas hosts, a Alice e a Roberta. Nós temos também o podcast da Off Podcast, com o Marcelo Nascimento, que tem trazido aqui pessoas também muito interessantes para conversarmos aí sobre a região, em todos os assuntos, e a gente vem trabalhando com esses conteúdos aqui no nosso cantinho, aqui no nosso estúdio, com muito amor, com muito carinho, para a gente deixar esse registro de pessoas tão importantes e tão queridas como, né, a professora Neila Ferraz, que vem nos prestigiar hoje. Então, deixo aqui o meu abraço a todos, que nós tenhamos aí mais oportunidades nos próximos episódios de conversar mais sobre Itaperuna, mais sobre o Noroeste Fluminense e, para não esquecer, né, mais histórias em nossas vidas.